Sem dúvidas que um dos setores de fundos imobiliários mais afetados pela pandemia foi o setor de shoppings. Passado mais de um ano desde o início da crise e com a vacinação em andamento, será que agora é o momento de se investir nesse setor? Meu nome é Eric Luiz e hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários de shoppings. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma indicação nem de compra e muito menos de venda. O que eu quero aqui é te passar a informação necessária para que você possa tomar suas próprias decisões. E se esse conteúdo faz sentido para você, eu conto com seu curtir aqui no vídeo. E o mais importante, que você se inscreva no canal e clique no sininho, que assim toda vez que eu publicar um vídeo novo, você será avisado na hora. O setor de shopping, sem dúvida alguma, foi o setor de fundos imobiliários mais impactado pela pandemia, seja pelas restrições de circulação e aglomeração de pessoas, ou mesmo pela inadimplência dos lojistas e o aumento da vacância. Afinal, as restrições que foram impostas impactaram em cheio esse setor, fazendo com que os shoppings fechassem ou mesmo trabalhassem somente com delivery. Com isso, muitos dos lojistas, infelizmente, acabaram fechando as suas lojas. E parte dos que permaneceram passaram a não conseguir pagar em dia os seus aluguéis. Além disso, os shoppings perderam a receita proveniente dos seus estacionamentos. E aí, para tentar segurar os lojistas, a maioria dos shoppings passaram a dar descontos e renegociar as suas dívidas. Já na outra ponta, esses fundos imobiliários pararam ou reduziram os pagamentos de proventos, visando segurar em caixa o máximo de dinheiro possível. O cenário poderia até estar melhorando se tivéssemos uma vacinação em processo mais adiantado, o que não é o caso no momento. Mas, digamos que tudo dê certo, a vacinação se acelere e se inicie um processo de retomada da economia. Nesse caso, teríamos algumas boas oportunidades nesse setor, visando que os proventos retomem e tragam consigo o valor das suas cotas. Com base nisso, vamos analisar os 4 maiores fundos imobiliários do setor de shoppings que temos. E lembrando que eu utilizei o valor patrimonial como métrica. Eu até iria pegar os 5 maiores fundos, mas o quinto lugar seria o ABCP11, que desde o ano passado teve problemas envolvendo um dos seus cotistas, no caso a CPP, e a Receita Federal e a CVM, mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive, se você quiser saber mais a respeito, comenta aqui embaixo. Começando pelo quarto maior fundo de shopping, o HSML11. Com patrimônio superior a R$1,5 bilhão, o HSML11 possui hoje 5 shoppings, sendo 3 deles localizados no estado de São Paulo, um no Acre e um em Alagoas. Como você pode observar, o fundo conseguiu manter uma vacância relativamente baixa, tendo em vista todo esse conturbado cenário. Hoje, a sua vacância está na casa dos 5%. É inclusive a mais baixa dos 4 fundos que eu selecionei. Apesar de algumas lojas terem fechado durante esse período, o fundo conseguiu trazer novas lojas também. E aqui temos uma das armas que o fundo usou para segurar os lojistas: os descontos sobre o valor dos aluguéis. Note que ele foi reduzindo gradualmente de acordo com a queda da inadimplência, chegando ao patamar mínimo de inadimplência em meados de dezembro de 2020. Porém, aí veio a segunda onda, o que fez com que a inadimplência voltasse a subir. Já os pagamentos e proventos acompanharam os descontos dados pelo fundo, sendo impactado também pela segunda onda. Agora, vamos ao valor da cota. Em janeiro de 2020, ela chegou a bater a casa dos R$125, e no pior momento da crise, bateu a casa de R$67. Depois disso, tivemos uma recuperação gradual, com uma queda coincidindo com a segunda onda, e hoje a sua cota está entre R$89 e R$90, sendo seu preço sobre valor patrimonial de 0,94. Guarde todos esses dados para você e vamos para o terceiro maior fundo de shoppings. O VISC11, possuindo um patrimônio na casa de R$1,7 bilhão, o VISC11 possui atualmente 15 shoppings, distribuídos em cerca de 10 estados diferentes. Como você pode observar, assim como o HSML11, o VISC11 manteve a sua taxa de vacância relativamente baixa. E do mesmo modo, a solução utilizada para manter os lojistas foi dar descontos. Esses descontos foram sendo reduzidos, de acordo com a queda da inadimplência, que logicamente foi possível com a reabertura das lojas. Com a segunda onda, os descontos dados aos lojistas tiveram que voltar a crescer. Quanto aos proventos, houve uma redução que acompanhou os descontos dados pelo fundo imobiliário e foram sendo retomados à medida que os descontos eram reduzidos. Mas sofreram uma nova queda com o início das restrições devido à segunda onda. Com relação ao valor da sua cota, ela chegou a casa dos R$ 145 em janeiro de 2020 e teve o seu valor mínimo de R$ 72,30
atingindo em março do mesmo ano. Atualmente, o valor da sua cota está na casa dos R$ 108, sendo o seu preço sobre valor patrimonial de 0,92. O segundo maior fundo imobiliário de shoppings é o XPML11. Atualmente, o valor patrimonial do XPML11 está na casa dos R$ 2 bilhões, possuindo ao todo 13 ativos, localizados em 5 estados diferentes. Assim como os fundos anteriores, o XPML11 manteve uma vacância relativamente baixa. Atualmente ela encontra-se na casa de 5,5%. A estratégia foi a mesma, a utilização de descontos como um meio de segurar os seus lojistas. Já com relação aos proventos, o XPML11 foi mais rigoroso, ficando os 3 piores meses de 2020 sem pagar nenhum provento e posteriormente retomando os pagamentos, mas assim como os demais, recebendo mais recentemente um impacto em decorrência da segunda onda. Referente ao valor da sua cota, ela chegou a valer R$ 147 em janeiro de 2020, atingindo R$ 68 em março do mesmo ano, e hoje encontra-se na casa de R$ 104, sendo o seu preço sobre valor patrimonial cerca de 0,95. O maior fundo imobiliário de shoppings atualmente é o HGBS11, com patrimônio na casa de 2,2 bilhões de reais. O HGBS11 possui atualmente cerca de 17 ativos, distribuídos em 5 estados. Assim como os demais fundos imobiliários, o HGBS11 deu descontos para os seus lojistas e renegociou as suas dívidas, mantendo também uma vacância relativamente baixa. Hoje ela encontra-se na casa dos 8%. Já os seus proventos acompanharam seus descontos e estavam sendo recuperados pouco a pouco até a chegada da segunda onda. Referente ao valor da sua cota, ela chegou a mais de R$ 301 em janeiro de 2020 e a R$ 169 em março do mesmo ano. Atualmente ela está por volta de R$ 200. Sendo assim, o HGBS11 está com preço sobre valor patrimonial de 0,91. Analisando os 4 maiores fundos imobiliários de shoppings, podemos observar várias semelhanças entre eles. Primeiro, uma forte queda no mesmo período de março de 2020, assim como a grande maioria dos ativos negociados em bolsa, e uma lenta retomada posterior a isso. Apesar de todos os problemas em decorrência dos fechamentos e lockdown, os fundos imobiliários de shoppings conseguiram administrar bem a sua crise e segurar a vacância em patamares aceitáveis. Convenhamos, tudo o que aconteceu é quase um milagre as taxas de vacância estarem em menos de 10%. Mas, como o fator principal deles ainda estarem descontados, ou seja, o valor das suas cotas estarem abaixo do valor dos seus patrimônios, é o fato da queda dos proventos. Lógico que essa queda foi necessária para manter a vacância baixa. Afinal, se de um lado você está dando descontos dos aluguéis para os seus lojistas, do outro lado você deixa de pagar os proventos para os seus cotistas. Como o investidor de fundos imobiliários visa de forma principal os proventos distribuídos pelos fundos, a demanda por esse setor ainda está em baixa. Agora, por outro lado, isso gera oportunidade de se ganhar com a valorização das cotas, em uma possível retomada dos proventos. A partir do momento que as restrições começarem a diminuir, esses proventos devem passar a aumentar e trazendo consigo a procura por esses fundos. Quando isso ocorrer, possivelmente a cota desses fundos vai se valorizar. Se vai chegar ao valor do início de 2020, não temos como prever, até porque a alta da Selic pode reduzir levemente a procura. A questão aqui fica sendo que tudo ainda está muito incerto. É difícil precisar esse momento de retomada, o que aumenta em muito o risco. Mas se você avalia que essa retomada pode ocorrer de repente esse ano, pode ser bem interessante começar a pensar em se investir nesse tipo de fundo agora. Afinal, se a ideia for ganhar na valorização da cota, a entrada deve ser feita antes que o fundo se recupere. Agora, se você acha que ainda vamos demorar a ter uma retomada, você pode e deve aguardar para entrar nesse setor de fundos imobiliários. Uma estratégia que eu sigo vai aportar, compra um pouco naquele mês. Caiu o provento, compra mais um pouco. Não é porque pode ser uma boa oportunidade que você vai alocar todo o seu capital nisso. Vai comprando aos poucos e observando como está o mercado. A situação antes da segunda onda já estava melhorando, o que serviu como um termômetro para sabermos o que pode acontecer futuramente. Como você pode observar, os proventos estavam aumentando e a inadimplência caindo. Mas, novamente, o momento ainda é de muita cautela. E, independente do setor de fundo imobiliário, é sempre importante lembrar que você deve sempre diversificar a sua carteira e ficar longe dos fundos imobiliários de monoativo e monoinquilino. Agora, o que eu quero saber é a sua opinião. Você acha que agora é o momento de se investir em fundos imobiliários de shoppings? Você já investe nesse setor? Você investia e saiu durante a crise?
Comenta aí, galera! E não se esquece de deixar um curtir aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo!